Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Damos graças ao Senhor nosso Deus, pois sua misericórdia e sua graça foi que nos permitiu voltar. Estamos apresentando mais um programa Fé Perfeita aqui pela TV Fé Perfeita, 24 horas no ar, levando bênçãos, entrevistas, cultos, pregações da Palavra de Deus como ela é para dentro da tua casa. Queremos também dizer que você pode, e é um prazer para nós, manter contato com você através do nosso e-mail, através dos nossos telefones. Nós estamos disponibilizando literatura, CDs e DVDs a todos gratuitamente. Através desta emissora amiga, estamos todos os dias com você neste horário, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo como ele é. Sei que ao falar a verdade, muitas vezes tenho chocado com conceitos, com ideias, com hábitos, com a tradição da religião. Tenho certeza que Deus deseja ardentemente que nós venhamos ao conhecimento da verdade, que ninguém se perca. Esta é a razão que estamos aqui, não para um proselitismo, não para dizer que somos melhores ou que somos donos da verdade. Sei que o que nós cremos é na Bíblia como ela é. E nós estamos nesta série de programas pregando sobre o tema Você crê na Bíblia? Como é que nós devemos crer na Bíblia Sagrada? Porque Bíblia é um conjunto de livros, e aqui nós temos 66 livros que Deus usou 40 homens para escrever em lugares diferentes, em épocas diferentes, e não há nenhuma contradição entre o que um escreveu e o que outro escreveu. A Bíblia é imutável, ela não aceita adenos, não aceita acrescentar e nem subtrair daquilo que já foi falado, porque aquilo é a expressão do caráter de Deus e Deus não modernizou, Deus nunca mudou e nem mudará. É uma pena que a maioria dos pregadores e do mundo chamado cristão quer que a Bíblia faça uma adequação para o momento em que nós estamos vivendo. Ela quer, a sociedade, o povo gostaria que a Bíblia se moldasse à condição imoral, baixa, vulgar, promíscua, suja, em que a sociedade está mergulhada, produto de exatamente isto, ter abandonado a veracidade da palavra de Deus, abandonado a Deus e buscado o que a sociedade está colhendo hoje. Não é? Na verdade, o padrão da Bíblia não serviu para as famílias, não serviu para a sociedade. Eles queriam modernidade, e aí nós temos então uma sociedade bastante moderna, com bastante prostituição, bastante drogas, não é? Bastantes filhos sem pais, bastante mães solteiras, bastante lares assim, que os filhos não respeitam seus pais, mulher não respeita marido, e aí então está exatamente como a sociedade pediu, abandono de Deus e aceitando ideias, gosto de aqueles que
se consideraram em algum momento moderno. Eu quero voltar aqui a perguntar a você: você crê na Bíblia? Você crê que a Bíblia é sagrada? Se ela é, e se você crê, por que não vivemos os seus ensinamentos? Afinal de contas, como é que nós cremos na Bíblia? Ou pelo menos, como é que deveríamos crer na Bíblia? Muitas pessoas atestam de maneira apenas repetitiva que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas aí abre caminho em cima da palavra de Deus, fazendo um caminho para a perdição, porque contra e fora da palavra, Deus não tem compromisso, Deus não irá se submeter a mim, nem a você, por causa das suas ideias. Muitas pessoas enganadas com relação a Deus. Eu tenho certeza que a maioria deste mundo chamado cristão hoje não seria cristão se eles não tivessem encontrado líderes que tivessem feito a porta do céu bastante larga para eles, não é? E dado a liberdade de vestir como querem, não é? De falar o que querem, de ter o namoro que querem, de criar filhos como querem, de ir à igreja quando querem e como querem, fazer as coisas da maneira que eles são liberados a fazer, porque, na verdade, este é o grande engano, o pior, o maior de todos eles. Mas há uma coisa que a Bíblia nos ensina, e isso é o que eu estou procurando bater aqui dentro deste programa. No capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas, Paulo disse assim, no verso 7 e 8, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo dos céus vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado, seja anátema. Gálatas capítulo 1, verso 7 e verso 8. Eu disse nos programas anteriores que se Paulo, o apóstolo, aquele que escreveu a maior parte do Novo Testamento, 14 epístolas foram escritas por Paulo. Veja só, mais da metade do Novo Testamento escrito por Paulo. E eu disse no programa passado que se este Paulo ressuscitasse, viesse aqui na nossa cidade ou em qualquer cidade desta nação ou do mundo, ele não seria aceito. Primeiro, porque ele diria, você acha que eu vou pregar outro evangelho? Não. Ponto 1. Paulo seria rejeitado por aqueles que leem seus escritos, por aqueles que pregam o que ele escreveu. Você disse, mas isso não é incoerente, pastor? É incoerente sim. É incoerente dizer que crê na Bíblia e tomar apenas alguns tópicos. Eu até gostaria de perguntar, você que está em casa, você que está me assistindo, qual é a parte da Bíblia que você acha que nós devemos crer e obedecer? Porque se nós vamos aqui dentro deste programa recapitular o que já temos estudado até agora, Paulo pregou, e eu posso citar aqui para vocês, que há um só Deus. Paulo nunca mencionou Trindade. Paulo batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e disse que há um só Deus. O evangelho pregado por Paulo vem assim dentro desta ordem, a Bíblia Sagrada. Nós temos o Novo Testamento, a parte histórica de como ele haveria de iniciar, no capítulo 1 do Evangelho de São Mateus e nos Evangelhos. Nós temos que o nascimento de Jesus, o aparecimento de João Batista, como Jesus iniciou seu ministério.
como Jesus se conduziu aqui os 3 anos e meio em que pregou aqui na terra, até que ele vai com seus discípulos para a última ceia. E aí diz: este é o Novo Testamento no meu sangue. Paulo, normatizando isto na carta aos Hebreus, disse: o testamento não tem validade até a morte do testador. Então você sabe que o Novo Testamento ele é validado a partir da obra que Jesus Cristo realiza no Calvário. Ele tomou o pão e disse: este é meu corpo e este é o sangue do Novo Testamento. Ali então, quando ele derramou seu sangue, efetivou-se o início do Novo Testamento. Então nós terminamos os evangelhos relatando o ministério terreno de Cristo, sua morte e sua ressurreição. E no capítulo 1 de Atos nós temos a sua ascensão ao céu. Quando ele foi assunto aos céus, ele deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera. Está no livro de Atos, capítulo 1, verso 1. Pegue lá e veja que ele começou a fazer e a ensinar, então deu mandamentos para os discípulos para que eles dessem continuidade ao seu ministério aqui na terra. Não existe ministério Madureira, ou ministério A, ou ministério B. Existe o ministério de Jesus Cristo aqui na terra. E se este ministério de Jesus Cristo não é e não traz os mesmos resultados, você sabe que aquilo então não passa de uma imitação barata. Isto nós temos aos montes. Mas aí então nós começamos o Novo Testamento depois do Calvário e começamos então a ver no livro de Atos como a igreja viveu aquilo que o Velho Testamento profetizou, que os evangelhos manifestaram, que era a vinda do Messias, e daí para frente, então, você vai encontrar que foi necessário colocar as coisas em seus devidos lugares, tirando aquilo que era tradição, tirando as leis cerimoniais que eram praticadas no Velho Testamento, como as festas das Luas Novas, sabe? Dos pães asmos, as festas tradicionais dos sábados, todas as cerimônias que eram realizadas, estão lá no capítulo 23 do livro de Levítico, as 7 festas judaicas que tinham uma representação, cada uma delas. Eu não quero entrar neste assunto, porque não é meu assunto neste programa. Então Paulo, que veio alguns anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que era um perseguidor, um assíduo, um afinco, um grande seguidor do judaísmo que perseguiu a igreja e teve a sua conversão, como todos nós conhecemos, está registrado no livro de Atos. Encontrou que a igreja ainda abraçava muitos conceitos e muitos pensamentos que eram simplesmente da lei ou então de quando como o ministério de Jesus houvera sido começado. Primeiro, Jesus começa seu ministério dizendo que veio apenas para a casa de Israel. Depois da sua morte e que abriu a porta para o Novo Testamento, disse: agora vá para todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura em todo o mundo. E é muito interessante a maneira como Jesus ministrou e como ele ensinou os discípulos a ministrarem. Eu tenho visto pregadores que dizem que os discípulos foram grandes homens ricos, que fizeram fortunas e que tinham... Parece que o evangelho que eles leem, que a Bíblia que eles leem, não é a mesma que eu leio. Mas Jesus escolheu 12 homens. Outro dia até um teólogo disse para mim que Pedro era poliglota, que Pedro falava no mínimo 3 idiomas. Eu disse, mas que coisa, né? E perdendo o tempo sendo um pescador. Quando a Bíblia diz que eles eram homens sem letras, mas cheios do Espírito Santo. Essa é a diferença gritante dos nossos dias. Os pregadores querem ser letrados,
mas vazios, ocos do Espírito Santo. E a única coisa que eles aprenderam foi levar as pessoas a um tempo emocional ou chantagear a mente das pessoas fazendo lavagem cerebral, principalmente naquilo que constrange as pessoas para que elas lhes dê bastante dinheiro. Mola mestre que toca, que move a religião, que move o mundo hoje. Muito bem. Mas o apóstolo São Paulo mostrou para que veio. Veio para normatizar, para colocar em ordem a igreja neotestamentária. A ele foi conferido, Deus lhe deu esta graça, a ele foi revelado. Eu gosto muito da carta de Paulo aos Gálatas, porque ele disse: o evangelho que eu anuncio não é segundo os homens. Então a minha fé hoje não é fé segundo homens, não foi feita em seminário, não é estatuto de igreja, é a Bíblia 100%, porque a Bíblia é e provou ser durante todos os séculos que ela é imutável, que ela é invencível, que vai passar céus e terra, mas ela permanecerá sendo a infalível palavra de Deus. Então Paulo não foi buscar, sabe, o conceito, muito pelo contrário, aquilo foi um choque, porque a igreja vivia em torno de Jerusalém, cheia de preceitos do judaísmo, querendo agradar os judeus, mas, na verdade, Paulo veio como um grande homem comissionado por Deus, e eu gosto tanto das expressões de Paulo na carta aos Romanos 2,16, ele disse assim: um dia Deus vai julgar o mundo segundo o meu evangelho. Ele tinha tanta convicção que ele houvera recebido a revelação de Jesus Cristo, não é a instrução de outro homem, mas a revelação de Jesus Cristo, que ele chegou a dizer: se alguém falar e pregar além do que eu tenho pregado, pode considerar amaldiçoado. Então comece a perguntar. Por favor, leia as epístolas de Paulo, aos Gálatas, aos Efésios, todas as epístolas, todas as 14, você vai encontrar que o zelo de Deus, a visão de Deus está direcionada aqui para como viver o Novo Testamento. Então eu pergunto para você, o que crer e o que viver nesta hora? Crer na Bíblia apenas no que diz respeito a dinheiro e a bens materiais e a favores que Deus pode nos dar, sem obedecer o requisito das Escrituras, é perca de tempo. Você está sendo enganado. Eu simplesmente fico com o coração compungido e tenho dó de ver pessoas, sabe, dentro das igrejas, multidões, mas completamente enganadas, porque se Deus fosse levar esta multidão que vai às igrejas evangélicas e católicas hoje para o céu, da maneira como eles querem viver, o céu não seria céu. As igrejas estão cheias de adultério, cheias de adúlteros, cheias de gente hipócrita, não é? Mas cheia de pessoas verdadeiras também. Eu não quero dizer que só tem hipócrita e gente suja, não. Tem gente bem intencionada, gente que dá a vida por aquela religião, por aquela fé, até por aquele ministro que deveria aprender a respeitar a fé do povo. Então, eu quero dizer a você, assim, você crê na Bíblia? Você crê que ela é sagrada? Qual é a parte das Escrituras que você crê? Porque eu vim aqui e provei que não há trindade. Eu dei 42 referências e pedi uma só que falasse sobre um Deus trino, ou Deus triuno, ou trindade. Não tem. Eu dei 169 referências, Deus dizendo que eu sou o Senhor. Nunca nas Escrituras nós somos senhores. Eu simplesmente dei 7 referências de batismo, que é os únicos batismos relatados pela Bíblia, que é em nome do Senhor Jesus e não nas palavras Pai, Filho e Espírito Santo, porque não há nenhum batismo realizado pelos apóstolos assim, as pessoas também não acreditam.
Eu quero perguntar, qual é a parte do Evangelho que as pessoas creem? Vamos aqui por parte? Quando nós falamos sobre vestimentas, só te dando uma ideia, a mulher deve se vestir, seja ela solteira, viúva, casada, velha, nova, deve se vestir com modéstia e com pudor. A palavra pudor quer dizer vergonha. Eu queria perguntar para você se você considera uma mulher com as pernas de fora, com a barriga de fora, com os seios de fora, vestida honestamente, de short, de biquíni, você acha que isto é honesto? Estas são vestes que as prostitutas do ano 50 não vestiam. E hoje vestem as mães de família e vestem as cristãs. Eu queria perguntar para você, você crê na Bíblia? Você tem coragem de ir a uma igreja onde as mulheres estão se vestindo assim? E você acha que aquilo é a casa de Deus e que aquelas pessoas que estão ali com a Bíblia debaixo do braço creem na Bíblia? Você acha que uma mulher pintada, de cabelo cortado, a Bíblia diz que uma mulher que corta seu cabelo, ela perde o poderio diante dos anjos e desonra a sua própria cabeça. E antes ela disse que o cabeça da mulher ou é Cristo ou é o marido. Quer dizer, é uma desonra a mulher ter cabelo cortado. Mas as pessoas acreditam nisto? As pessoas querem viver isto? Diz, pastor, isto não tem importância. Então rasguem isso da Bíblia. Se a Bíblia não tem importância, então para que carregar a Bíblia? Você preste atenção que as pessoas atestam crer nas Escrituras, mas quando você chama para viver as Escrituras, eu poderia perguntar aqui, até no programa passado, fiz menção disso, olha, não há uma só mulher pregadora na Bíblia. Você disse, a Bíblia é machista? Não, de jeito nenhum. Não acredito que Deus é machista, que Paulo foi machista e que a Bíblia seja um livro que queira subestimar a mulher. Não, eu acredito que a Bíblia é a expressão da mente de Deus. E Deus, o autor da criação, que não deve satisfação a mim nem a você, ele decidiu colocar o homem para fazer e oficiar o ministério. E deu à mulher outras incumbências. Mas o problema é, se a Bíblia valesse alguma coisa, as pessoas aceitariam isto assim. Não há nenhum machismo. Eu posso ter aqui, meu relógio, às vezes eu sempre dou isso como exemplo, meu relógio, meu óculos. Ambos são meus, mas eles têm funções diferentes. O relógio eu olho a hora, o óculos eu coloco no rosto, não posso inverter as coisas. Então preste atenção que homem e mulher, eles são de Deus. E Deus não deu nem à mulher, nem aos anjos o direito de pregar o Evangelho. Deu aos homens. Para você que crê na Bíblia, no Velho Testamento, havia a tribo sacerdotal, que era a tribo de Levi. No Novo Testamento, Jesus escolheu 70 discípulos e 12 apóstolos. Quantas mulheres ele colocou ali para ser pregadoras? Não, elas serviam ao Senhor com as suas fazendas, elas fizeram comidas, elas receberam os santos em casa, como nós temos na Bíblia, a própria irmã Febe. Mas você vai ver que quando Paulo veio para normatizar isto, porque aí o Evangelho começou a ganhar proporção, e em Corinto, por exemplo, as mulheres que eram sacerdotisas dos deuses do paganismo, ou em próprio Éfeso, na Diana dos Efésios, e eram sacerdotisas do templo e vieram para o Evangelho e pensaram que podia fazer a mesma coisa, como se virasse antigamente o disco do lado A para o lado B. Sai do catolicismo ou sai do paganismo e vem para cá e vamos viver. Paulo veio e disse assim, escuta, olha o padrão. Disse, não permito que a mulher ensine nem use de autoridade, esteja calada na igreja. É assim na sua igreja? Olha, pode dizer para mim o que quiser. Eu quero dizer para você que se você assenta para ouvir uma mulher no púlpito pregar, você não crê na Bíblia. E você que toma a plataforma para pregar, é porque você não crê na Bíblia.
Esta é a falsificação das Escrituras. Aí você tem, anote em casa, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 34. A seguir, depois você anote aí a carta de Paulo, este é o Evangelho de Paulo, e o outro não vale nada. Você pode botar mulheres missionárias, bispas, pastoras. Isto é falso, isto é anticristo, isto é antipalavra. Eu não tenho nada contra as mulheres, eu estou falando do que é crer que a Bíblia é sagrada. Se você se assenta para ouvir uma pregadora, você não crê na Bíblia. E se você quer assumir um púlpito para pregar, é porque você não crê na Bíblia. Então você tem aí a carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 2, Paulo diz que uma mulher não deveria pregar. A carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, semelhantemente vós, mulheres, sede em tudo sujeita aos vossos próprios maridos, para que se alguns não obedecem à fé, pelo testemunho de suas mulheres sejam ganhos sem palavras, sem. Você não deveria pregar nem para o seu marido, deveria pregar com a sua vida, o seu respeito, com a sua submissão. É assim que Paulo ensinou, e Pedro também. Mas você crê na Bíblia? O meu tempo acabou e eu volto no próximo programa para continuar falando um pouco sobre este assunto. Você crê na Bíblia? Vamos orar? Se você crê na Bíblia, você vai crer na minha oração, porque eu vou pedir a Deus com o meu coração, em nome de Jesus, para converter o seu coração e você acreditar que a Bíblia é sagrada. Pai, no nome de Jesus, oro por estas pessoas que estão me assistindo, que o coração delas seja voltado para a Tua palavra, que elas aprendam a respeitar e a viver o que está escrito, porque é a única maneira para se salvar. Peço no nome de Jesus que a Tua mão seja estendida de graça e de misericórdia para libertar, para curar, para salvar, para transformar, para ajudar estas pessoas. Peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem. Não haverá outra Bíblia